Você já teve a sensação de que o universo inteiro se virou contra você, mas depois percebeu que, na verdade, era ele limpando o caminho? Porque é exatamente isso que está acontecendo agora. O jogo virou, e quem antes te atacava com um exército, agora está caindo um por um. Isso não é caos, é justiça. E se você está assistindo a este vídeo, não é por acaso. Você é parte disso. Você é o escolhido. E quando os escolhidos despertam, o sistema colapsa. Mas antes de continuar, eu preciso de uma coisa de você. Não como criador de conteúdo, mas como quem está te entregando uma transmissão energética real. Isso aqui não é apenas um vídeo, é um portal, uma ancoragem de consciência, força e clareza. E sua participação é o que sela esse campo. Agora mesmo, curta este vídeo, ative o sininho e comente 77 aqui embaixo, como um sinal para o universo de que você está pronto para receber o que é seu por direito. Não assista passivamente, declare, manifeste. Escreva 77 e observe a energia se transformar em tempo real. Esse vídeo chegou até você porque a hora chegou. E cada segundo que passa, a queda dele se aproxima e a sua ascensão se torna inevitável. Quem sentiu o corpo arrepiar quando viu o título já sabe, não é só mais um vídeo, é o aviso final. Tudo começa silencioso, um olhar enviesado aqui, um sorriso ensaiado ali, e sem perceber se ergue um império construído sobre uma base instável, a mentira. Não se tratava apenas de palavras distorcidas, mas de toda uma estrutura sustentada por ilusões, manipulações e conveniências. Eles se acreditavam inalcançáveis, vestidos em falsas certezas, desfilando como soberanos de um jogo que acreditavam controlar. Mas a história sempre cobra seus débitos. Quando o trono é forjado a partir de engano, cada elogio recebido é um passo mais perto da queda. A verdade, por mais silenciada que seja, fermenta. E quando explode, não perdoa nem os mais cautelosos. A arrogância é a primeira rachadura. Aqueles que dançam sobre mentiras acreditam que dominam o ritmo, mas ignoram que o solo está afundando. Eles se cercam de vozes que ecoam sua própria ilusão, cegos ao fato de que a unanimidade forçada é só o silêncio da discordância reprimida. Toda construção baseada no engano carrega em si a semente da ruína. E essa semente germina lentamente nos bastidores, onde os olhos não alcançam. Cada segredo guardado, cada verdade omitida, cada pacto forjado na sombra é uma pedra a mais no monumento da própria destruição. Quando a primeira peça se move, o castelo inteiro treme. E então, inevitavelmente, chega o momento do colapso. Não com fogos de artifício ou escândalos explosivos, mas com o peso da própria estrutura desabando. É o início do fim. Não porque um inimigo invadiu o território, mas porque o veneno estava dentro desde o princípio. As alianças frágeis não suportam o tempo. Os pactos de conveniência se rompem. E quem antes parecia invencível, agora tropeça nas próprias mentiras. O que era império se transforma em ruínas. E o mais cruel é perceber que não foi ninguém de fora que derrubou tudo. Foram eles mesmos com cada passo em falso, com cada mentira dita, com cada verdade ignorada. Existe algo mais perigoso do que um inimigo declarado, um aliado disfarçado. Aqueles que sorriem à sua frente, mas afiavam lâminas por trás da cortina. A fachada era perfeita. Riam juntos, brindavam conquistas, trocavam promessas como se a palavra tivesse peso, mas bastava virar as costas para os jogos começarem. A ilusão da lealdade é o mais ardiloso dos venenos. Ela paralisa, faz você acreditar que está seguro enquanto o chão desaparece sob os pés. E quando a traição finalmente aparece, não é uma surpresa. É uma confirmação de tudo que você sempre soube, mas não queria admitir. A verdade é que muitos preferem manter as aparências do que encarar a essência.
A harmonia aparente era um teatro. Cada gesto de apoio era uma jogada calculada, cada conversa amigável, uma cortina de fumaça. A lealdade real é rara porque exige coragem. Exige se posicionar mesmo quando não há vantagem. E ali, naquele grupo, a coragem havia sido trocada por conveniência. O que unia aqueles rostos era o medo, a inveja, o desejo de se manter por cima, mesmo que fosse pisando na cabeça do outro. A amizade não era afeto, era estratégia. E a estratégia, no fim, sempre revela sua face fria e cruel. Mas o destino tem um gosto amargo para os falsos leais. Aqueles que hoje afiam facas, amanhã sentirão o fio. Porque nenhuma aliança construída na falsidade resiste à pressão do tempo. A confiança, uma vez ferida, não cicatriza fácil. E o grupo que um dia se fez forte nas aparências começa a ruir pelas rachaduras da verdade. As máscaras caem, os sorrisos desaparecem. E os que antes pareciam tão unidos se transformam em estranhos, cada um por si, tentando salvar o próprio nome do naufrágio coletivo. É nesse momento que o escolhido entende: estar só é melhor do que estar cercado por cobras vestidas de irmãos. Se essa mensagem está ressoando com você até aqui, então isso não é apenas um vídeo, é um chamado espiritual. E eu quero te fazer um convite daqueles que ativam portais de bênçãos reais. Se sentir no coração, clique agora no botão do Super Thanks aqui embaixo e envie a contribuição que puder. Se você puder contribuir com $100, sinta-se guiado. Esse gesto não é sobre o valor. É sobre a energia que você ativa ao dizer: eu estou pronto. Não é coincidência você estar aqui. Essa semente que você planta com intenção abre espaço para uma virada poderosa na sua vida. Porque quando você apoia com verdade, o universo apoia de volta, e em dobro. Clique, contribua e diga ao universo: eu estou em movimento, eu estou pronto. As bênçãos que vêm depois disso, você vai sentir. E não vão demorar. Eles achavam que estavam brincando com o destino. Montaram armadilhas com tanto zelo como se fossem artistas da destruição. Espalharam mentiras como quem planta veneno em solo fértil, certos de que o fruto colhido seria a queda do outro. Mas esqueceram de um detalhe fundamental. A armadilha, muitas vezes, volta para quem a criou. Jogaram sujo. Manipularam, inventaram, distorceram. Transformaram a verdade em ferramenta e o silêncio em escudo. E, no fim, se viram presos no próprio enredo. Porque o universo cobra, e cobra com juros. A ironia é deliciosa. Cada passo falso que desejaram aos outros se transformou em tropeço próprio. Os ataques calculados perderam força. As narrativas forçadas não encontraram eco, porque o jogo sujo, mesmo bem executado, tem prazo de validade. E quando a verdade começa a emergir, ela faz barulho. Os que antes acusavam se tornam acusados. Os que manipulavam agora tentam desesperadamente reconstruir a imagem arruinada. Mas não há maquiagem que cubra o rosto da verdade quando ela decide se mostrar. O espetáculo da queda é silencioso, mas devastador. E não há ensaio que prepare alguém para o ato final da própria farsa. Eles caíram, um a um. Não por causa de um inimigo mais forte, mas porque construíram suas estratégias sobre areia movediça. Cada armadilha plantada foi um buraco cavado sob os próprios pés. E agora, enquanto observam o castelo desmoronar, percebem que não há para onde correr. A justiça, às vezes, é sutil. Ela não grita, não ataca, não vinga, ela apenas espera. E quando age, o faz com precisão cirúrgica. O jogo que eles criaram se voltou contra eles. Não é vingança, é equilíbrio. E o universo, esse sim, sabe muito bem como restaurar o que foi violado. Eles confundiram tudo. Pensaram que silêncio era fraqueza, que ausência de resposta era medo, que a calma com que você caminhava era sinal de rendição. Mas estavam errados, profundamente errados.
O silêncio para os escolhidos é estratégia, é escudo, é arma. Porque quem está em paz com a própria verdade não precisa berrar para ser ouvido. Enquanto o mundo ruía em gritos, você observava. Enquanto as máscaras dançavam, você permanecia firme. E isso foi o que mais os apavorou. Sua firmeza em meio ao caos era a prova viva de que eles nunca estiveram no controle. O silêncio incomoda porque ele expõe. Ele reflete a insegurança do outro. Eles esperavam reações, esperavam escândalos, queriam vê-lo quebrar, explodir, responder no mesmo tom baixo e sujo que escolheram como campo de batalha. Mas você não entrou na arena, você ficou na margem. E da margem, viu todos eles se destruírem. O silêncio foi o palco onde a verdade se encenou com perfeição. Enquanto eles falavam demais, você observava tudo. Cada palavra, cada gesto, cada traição, registrada com a precisão de quem sabe que o tempo é o maior revelador. E hoje, quando as cortinas se abrem e o espetáculo da ruína deles se inicia, é o seu silêncio que ecoa mais alto. Você não precisou gritar para ser ouvido. Sua firmeza, sua compostura, sua resistência silenciosa falaram por você. Eles quiseram escrever o roteiro da sua queda, mas foi o próprio caos que escreveram para si. E você, com sua postura intacta, agora é a prova viva de que não é preciso sujar as mãos para vencer. Às vezes, basta esperar, porque o tempo, quando aliado da verdade, destrói qualquer mentira. E os escolhidos sabem disso. O silêncio, quando bem usado, é o grito mais ensurdecedor. Se o que você está ouvindo aqui está mexendo com algo dentro de você, se você sente no seu peito que essa verdade é mais do que palavras, é um chamado, então esse é o seu momento de se posicionar. Comente 77 aqui embaixo agora. Porque 77 não é só um número, é um código vibracional, um espelho que mostra que o alinhamento já começou a acontecer. Na linguagem energética, 77 representa a ativação da sua nova linha do tempo, aquela onde a sua força, a sua clareza e a sua abundância estão finalmente prontas para se materializar. Ao digitar 77, você não está apenas comentando, você está sinalizando ao universo que está pronto para receber. Está abrindo caminho para tudo aquilo que é seu por merecimento, por direito, por destino. E o mais poderoso, ao comentar, você se torna um campo de ativação para outras pessoas também. Sua vibração ecoa, sua presença empodera. Seu 77 é um raio de confirmação para o que está por vir. Escreva agora. Ative, manifeste, porque tudo já está se movendo. As quedas que agora você presencia não são aleatórias. Elas seguem um padrão, como dominós caindo em sequência, revelando a verdadeira origem do colapso, a traição. Não foi o acaso, nem uma força externa que os derrubou. Foram as pequenas facadas entre amigos, os sussurros em grupos fechados, os pactos feitos no escuro. E agora, o que se vê é a reação em cadeia. Um trai o outro para salvar a si mesmo. Um deslize aqui revela uma mentira ali. Um áudio vazado, um olhar desconfiado, e tudo começa a ruir. A cada nova queda, o espelho se quebra mais um pouco, e cada pedaço reflete a culpa de quem construiu esse teatro de traições. A ironia disso tudo está na tentativa deles de parecerem unidos. Quanto mais tentavam sustentar a fachada de força, mais expunham a fragilidade de suas relações. A confiança, uma vez rachada, se transforma em areia movediça. E não há elo que resista quando a base é a desconfiança. As alianças feitas para atacar agora se viram contra os próprios membros. A mesma energia usada para destruir virou um bumerangue. Eles criaram monstros e agora são devorados por eles. E nesse processo lento, cada rosto que antes exibia segurança agora transpira medo.
Medo de ser o próximo, medo de ser descoberto, medo de cair, porque todos sabem que a queda é só uma questão de tempo. E o mais simbólico de tudo é que, no fundo, eles sabiam que isso aconteceria. Cada um deles sentia a fragilidade do grupo, mas fingia não ver. Porque admitir seria aceitar que tudo era falso. Agora, sem ninguém para segurar, os dominós seguem caindo. E você, que foi alvo das traições, agora é testemunha da justiça, não porque atacou de volta, mas porque sobreviveu. E sobrevivência, neste caso, não é só resistência, é revelação. Cada queda é um espelho quebrado que mostra quem eles realmente são. E no reflexo estilhaçado da própria mentira, não há como esconder a verdade. A inveja é silenciosa, mas corrosiva. Ela se disfarça de admiração, de amizade, de companheirismo, mas por trás de cada elogio há um cálculo. Por trás de cada gesto, uma intenção. No grupo que um dia parecia unido, o que existia, na verdade, era uma união baseada em comparações e desejos reprimidos. Eles não estavam juntos por afinidade. Estavam juntos porque, sozinhos, eram fracos demais para enfrentar quem realmente brilhava. E esse brilho, o seu, era insuportável para eles. A inveja fez com que se unissem como lobos famintos. Mas o que ignoraram é que essa fome se voltaria uns contra os outros. Não existe estabilidade onde a inveja reina, porque ela nunca se satisfaz. Hoje é você o alvo, amanhã é o mais próximo deles. E assim, a falsa união vai se corroendo por dentro. Cada pequena vitória de um vira incômodo para o outro. Cada elogio desperta insegurança. E quando o ambiente é regido por essa lógica, o fim é inevitável. A destruição começa de forma sutil. Afastamentos, boicotes silenciosos, microagressões. Mas logo evolui para o caos. Traições abertas, acusações públicas, alianças rompidas. Tudo porque a inveja que os unia não sabia amar, só sabia desejar o que o outro tem. E o que não se pode possuir, se tenta destruir. Você era o espelho que eles não suportavam. Sua luz, sua paz, sua constância. Tudo isso era uma lembrança diária do que eles não conseguiam ser. E ao invés de aprender com você, preferiram tentar apagar sua chama. Mas o fogo da verdade não se apaga com inveja. Ele se alimenta dela. E agora, enquanto eles ardem na fogueira das próprias comparações, você caminha em frente, inabalável. Porque quem é de verdade não precisa competir. E quem é movido pela inveja, um dia se consome sozinho. Eles estão aprendendo isso agora, tarde demais. Chega um momento em que o grupo não precisa mais de inimigos. Ele mesmo se torna sua maior ameaça. Os sorrisos antes sincronizados se transformam em silêncios constrangedores. As reuniões, antes animadas, viram arenas de acusações veladas. O que parecia uma muralha impenetrável se mostra um castelo de cartas, onde cada um puxa a base para tentar se salvar. A implosão não vem de fora, vem de dentro, vem das pequenas disputas de ego, das mágoas não ditas, das alianças frágeis feitas por conveniência. E quando a estrutura começa a ruir, não há nada que segure. Cada um corre para seu lado tentando sobreviver, ainda que precise pisar em quem caminhava ao lado até ontem. O mais trágico é que tudo isso poderia ser evitado, mas para evitar seria necessário algo que eles não tinham: integridade. O jogo de aparências, a constante busca por vantagem, o desejo de controlar a narrativa, tudo isso os cegou. E agora, com a queda batendo à porta, percebem que não tem a quem recorrer. Porque a amizade feita com base em interesses morre quando o interesse muda de dono. Cada novo escândalo expõe não apenas um culpado, mas uma cadeia inteira de omissões e cumplicidades. E o grupo que um dia parecia sólido agora é um campo de batalha, onde ninguém mais confia em ninguém. Enquanto isso, você observa. Não como alguém que se vinga, mas como quem entende que a verdade sempre encontra um jeito de se revelar. A implosão que você assiste é mais do que uma punição. É uma aula.
É a prova de que o mal feito em grupo não se dissolve, ele se acumula. E quando chega o limite, não explode, implode. Um a um, os pilares da mentira cedem, e o grupo, que se achava invencível, se desfaz em poeira. Porque onde não há verdade, não há sustentação. E onde não há sustentação, até o mais alto dos edifícios desaba. Você já se perguntou por que escolheram você? Porque todos os olhares, todas as acusações, todas as tramas pareciam ter como foco a sua existência. A resposta é simples, mas brutal. Você é um espelho. Um espelho que reflete aquilo que eles mais escondem. A própria mediocridade. Sua presença, sua postura, sua constância expunham, sem querer, tudo aquilo que eles não conseguiam ser. E ao invés de se inspirarem, se incomodavam. Porque é mais fácil tentar destruir o espelho do que encarar o próprio reflexo. Eles confundiram sua calma com passividade, sua educação com fraqueza, sua ausência de escândalos com submissão. Mal sabiam que estavam diante de alguém que não precisava berrar para ser ouvido. E isso os deixava inquietos, porque o que não se pode controlar, se tenta calar, e o que não se pode calar, se tenta destruir. Mas a cada ataque você crescia, a cada mentira sua verdade ganhava mais peso. A cada tentativa de te apagar, seu brilho se tornava mais evidente, porque o que é autêntico incomoda os que vivem de fachada. Agora, a máscara deles cai, e o motivo real da perseguição se revela: medo. Medo de que você continue sendo aquilo que eles fingem ser. Medo de que sua verdade continue desmascarando as mentiras deles. Medo de que, mesmo em silêncio, você continue sendo o maior argumento contra tudo que representam. E a ironia é que quanto mais tentaram te reduzir, mais aumentaram sua presença. Você era o alvo não porque era fraco, mas porque era forte demais para ser ignorado. E agora, enquanto eles colhem o caos que plantaram, você segue, firme, inatingível. Porque quem é espelho verdadeiro nunca se quebra, só reflete. Eles arremessaram lâminas com precisão. Cada palavra mal intencionada, cada plano urdido no escuro, cada armadilha disfarçada de conselho. Tudo isso foi jogado como se jamais houvesse retorno. Acreditaram que a maldade se perde no ar, que a crueldade dita em voz baixa desaparece com o tempo. Mas esqueceram uma verdade antiga, simples e fatal. Toda a energia lançada ao mundo retorna. E o bumerangue que eles jogaram com fúria agora está voltando. Não com estrondo, mas com precisão. Não com pressa, mas com inevitabilidade. E a cada volta acerta o seu Criador com a força exata da sua própria intenção. O retorno da maldade não se dá como nos filmes. Não vem com luzes nem com explosões. Ele se infiltra. Começa nos negócios que não fluem, nas parcerias que se desfazem, nos sorrisos que somem quando a luz da verdade começa a acender. O mesmo grupo que se orgulhava de controlar a narrativa agora tropeça nas próprias versões contraditórias. A confiança que exigiam dos outros agora lhes falta. As alianças que pareciam eternas viram pó. Porque a maldade, quando retorna, não vem apenas com dor, vem com exposição. E nada é mais devastador para quem vive de imagem do que ser revelado sem filtros. Você, que um dia foi o alvo, agora é a testemunha. Não porque procurou vingança, mas porque entendeu o tempo como aliado. Enquanto eles corriam, você esperou. Enquanto tramavam, você construiu. E hoje, o que retorna para eles não é apenas um golpe, é o reflexo exato do que ofereceram ao mundo. O bumerangue da maldade não erra o caminho. Ele reconhece o cheiro da intenção e, quando retorna, não há como se esconder. Cada ataque lançado volta com a precisão de um destino traçado. Eles jogaram e agora estão recebendo. Sem filtros, sem máscaras, apenas a verdade nua e crua de que todo mal feito cobra o seu preço. Eles sempre quiseram plateia. Amavam o espetáculo, o burburinho, o barulho das palmas,
mesmo que fossem falsas. Acreditavam que a justiça só valia quando a multidão assistia. Mas agora descobrem que nem toda justiça grita, algumas apenas agem, silenciosas, frias, cirúrgicas. O Coliseu foi montado sim, mas não para aplausos, para consequências. E cada um deles está sendo chamado ao centro da arena, não como guerreiros, mas como julgados. O público, a vida, o juiz, o tempo, a sentença, aquilo que plantaram com tanto zelo. Eles achavam que poderiam controlar a narrativa eternamente, mas o palco virou arena. E quem antes escrevia os roteiros, agora tropeça nas próprias falas. Não há script que segure a verdade quando ela resolve emergir. E não há plateia que impeça o colapso quando ele é merecido. Cada ação mal intencionada está sendo cobrada. Cada mentira, cada omissão, cada manipulação, tudo virou evidência. A justiça não precisou gritar, ela apenas chegou, e quando chega, ela não pede licença. Ela senta na primeira fileira e assiste, impassível, o espetáculo da verdade rasgando o véu das aparências. Você, que foi posto como vilão da história, hoje assiste ao show, não com prazer, mas com a certeza de quem sabe que a vida é um coliseu de consequências. E não é necessário sujar as mãos para ver a justiça agir. O que se precisa é de postura, de paciência, de verdade. Você não precisou lutar contra eles, só precisou não se tornar um deles. E agora, no centro da arena, quem está exposto são eles. Porque justiça verdadeira não busca plateia, ela busca equilíbrio. E quando encontra, ela não falha. Ela apenas faz o que tem que ser feito, com ou sem testemunhas. Por muito tempo, eles se passaram por reis, ergueram tronos, colecionaram seguidores, distribuíram mandamentos como se fossem donos da razão. Mas o que ninguém via, ou fingia não ver, era que tudo aquilo era feito de areia. Bastava um vento mais forte, uma maré fora do previsto, e tudo começava a ruir. E agora, com o tempo soprando sem piedade, as máscaras que sustentavam os reinados estão derretendo. Não há mais como esconder, não há mais como sustentar a pose. Os reis estão nus, e o trono, que parecia imponente, se dissolve entre os dedos. O tempo não é cruel, é justo. Ele dá a todos a oportunidade de se manter de pé ou se desmontar por conta própria. E eles escolheram fingir. Fingiram caráter, fingiram força, fingiram integridade. Mas nenhuma máscara sobrevive ao calor da verdade. Elas escorrem, derretem, revelam o que estava por trás. Medo, vazio, insegurança. Cada sorriso falso, cada discurso montado, cada gesto ensaiado, agora tudo parece patético. Porque não há beleza na mentira quando ela perde o figurino. O que resta é a vergonha. O que sobra é a exposição de tudo que tentaram esconder. Você, por outro lado, nunca precisou de máscaras. E é por isso que sobreviveu à tempestade. Porque o tempo só derruba o que foi erguido sobre falsidade. Quem é de verdade não teme o relógio, caminha junto com ele. E agora, enquanto observa os reis de areia sendo levados pelo vento, você entende. Resistir, calado, era sua maior arma. A autenticidade sempre vence. E mesmo que demore, o tempo sempre cumpre sua promessa. Revelar tudo. E hoje, ele cumpre mais uma. Mostra diante de todos, ou mesmo em silêncio, que as máscaras caíram. E o que está embaixo delas nunca foi digno da coroa que usavam. Muitos vão olhar para você agora e dizer que teve sorte, que por algum motivo escapou ileso do furacão. Mas eles não viram os bastidores, não viram as noites em silêncio, a dor engolida, a injustiça suportada. Não viram o autocontrole diário, a vontade de responder engolida pela sabedoria de esperar. Você não sobreviveu por sorte. Você sobreviveu por estratégia.
Porque entendeu que não se vence uma guerra entrando em todas as batalhas, porque percebeu que a verdadeira força está em saber a hora certa de agir, e principalmente de não agir. Enquanto eles corriam atrás de curtidas, alianças falsas e teatrinhos de poder, você construiu base, trabalhou em silêncio, protegeu o que era seu, cultivou verdade onde eles plantavam espetáculo. Sua paciência não foi passividade, foi inteligência. Sua calma não foi fraqueza, foi domínio. Você não se envolveu no caos porque sabia que o caos se destrói por si só. E agora, enquanto todos buscam culpados, justificativas e desculpas, você é o único que não precisa explicar nada. Sua trajetória fala por si, e seu silêncio se tornou a narrativa mais poderosa de todas. A sobrevivência dos escolhidos não é fruto do acaso, é o resultado de escolhas conscientes. Você sobreviveu porque não negociou sua essência, porque não caiu na tentação de responder no mesmo tom, porque entendeu que dignidade não é luxo, é base. E hoje, com o campo de batalha coberto de destroços, você permanece inteiro, firme e mais forte do que nunca. Porque a verdadeira vitória não está em derrubar os outros, está em permanecer de pé, mesmo quando todos os ventos tentam te derrubar. E você permaneceu. Não por sorte, mas por estratégia, por verdade, por convicção.